O vídeo já vai começar. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Praça Olímpio Campos e Catedral Metropolitana de Aracaju. Para começarmos, que tal sabermos quem foi Olímpio Campos? A história do 11º governador de Sergipe, o jornalista, sacerdote e professor, nasceu em 26 de julho de 1853, na cidade de Itabaianinha. Antes de se tornar governador, foi deputado provincial por 2 mandatos, 1882 e 1884, deputado geral e deputado federal 3 vezes. Após deixar o mandato de governador, tornou-se senador entre 1903 a 1906, quando foi morto, apunhalado pelas costas, na Praça 15 de Novembro, antigo Largo do Paço, centro do Rio de Janeiro, então capital da República na época. O crime ocorrido teve 3 meses após a morte de Fausto Cardoso, ambos por motivações políticas. Chocou o estado de Sergipe, para onde o corpo do padre foi trazido e sepultado. Na história sempre tem um inimigo e não seria diferente com Olímpio Campos. Para falar de Olímpio Campos, temos que falar de Fausto de Aguiar Cardoso, que era um advogado, filósofo e deputado estadual. Ele era natural de Divina Pastora, aqui em Sergipe. Ele estava totalmente satisfeito com a política das oligarquias. Passou a liderar o grupo chamado de PEBAS, formado por profissionais liberais, como médicos, advogados e pessoas de classes populares. O grupo opositor de Fausto Cardoso era o Cabaus, liderado pelo padre Olímpio de Souza Campos, formado em sua maioria pela nobreza, da cana, monarquistas, conservadores, religiosos e donos de terras. Ele era senador da República e seu irmão, Guilherme Campos, governador de Sergipe. Com isso, os conflitos começaram quando Guilherme Campos decidiu enfrentar o grupo de Fausto Cardoso. Acompanhado de políticos, militares e de grupos populares, Fausto Cardoso ocupou o Palácio do Governo, o atual Palácio Museu Olímpio Campos, e destituiu o governo de Guilherme Campos. Guilherme pediu reforço para o irmão na segurança do palácio e fez a solicitação ao presidente da República. Ele foi atendido e o reforço, ao chegar aqui, tensiona na frente do palácio. Fausto Cardoso resiste, mas acaba sendo assassinado por tiros. As mortes não acabam por aí. Em novembro do mesmo ano, outro fato marcou a rivalidade entre eles. Os filhos de Fausto Cardoso, como toda a população, acreditaram que o assassinato do pai foi motivado pelo pedido de Olímpio Campos. Em 1906, os filhos de Fausto Cardoso assassinam Olímpio Campos na Praça 15, no Rio de Janeiro. 5 anos depois dessa tragédia, a população se mobilizou para fazer um monumento em homenagem a Fausto Cardoso. Foi o primeiro monumento com estátuas em local público de Sergipe. Em sua base estão os restos mortais do homenageado. Muitos operadores políticos de Olímpio Campos também exigiram que o nome dele fosse dado à então Praça da Matriz, para homenageá-lo. No ano de 1916, foi erguida a estátua do Monsenhor Olímpio Campos na praça que também acabou levando seu nome. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1862, mas só foi inaugurada em 22 de dezembro de 1875, sendo que teve sua obra interrompida por algum tempo, devido à morte do fundador da nossa capital, Inácio Joaquim Barbosa, e pela epidemia de cólera, que matou centenas de cidadãos na mesma época. Ela se tornou catedral em 3 de janeiro de 1910,
quando foi elevada à categoria de diocese, para facilitar as necessidades pastorais e melhor exercer o aprimoramento do trabalho de evangelização católica e de formação humana que já vinha sendo feito em Sergipe. O Papa Pio X, através da Bula Divina Despontente Clementina, de 3 de janeiro de 1910, desmembrou da Arquidiocese de São Salvador da Bahia a igreja que estava na província de Sergipe del Rei, transformando-a em diocese que abrangia todo o estado de Sergipe. Sua instalação se deu no dia 4 de dezembro de 1911, com a posse solene do seu primeiro bispo, Dom José Tomás Gomes da Silva. De fato, com a estabilização da diocese, a posse do primeiro bispo de Aracaju, a presença da igreja na história de Aracaju e de Sergipe tornou-se cada vez mais efetiva. A arquitetura da matriz religiosa da segunda metade do século XIX, passando por reformas no início do século XX, arquitetura neogótica e neoclássica. A fachada do edifício da catedral sofreu mudanças. As portas permanecem com o mesmo formato ogival, mas na parte superior dos pórticos principais houve acréscimos de alguns elementos decorativos. As torres, que eram de formato bulboso, foram transformadas em pontiagudas e as cápsulas revestidas de pedrinhas e conchas do mar, além de pequenas gárgulas que serviam para espantar maus espíritos e têm como função de escoar as águas pluviais como bicas. É na Catedral Metropolitana que está enterrado o corpo de Olímpio Campos. Ela foi tombada pelo decreto de número 6.819, de 28 de janeiro de 1985. Atualmente, a praça abriga o Parque Teófilo Dantas e a Feira de Artesanato. Ao lado direito da catedral fica o prédio da Arquidiocese de Aracaju e da antiga sede da Prefeitura. Ao fundo, o Memorial do Judiciário e ao lado esquerdo, a Rua do Turista. A Catedral Metropolitana e a Praça Olímpio Campos está localizada na Rua Propriá, número 228, centro de Aracaju, Sergipe. No centro da cidade de Aracaju, nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, é possível encontrar o Natal iluminado. Entre os atrativos está a árvore interativa de 38 metros de altura, que permitirá às pessoas o acesso interno por meio de um túnel iluminado, carrossel, novas peças decorativas como bolas, estrelas, sinos e anjos, além do desfile Um Sonho de Natal, com 15 alegorias de performance de artistas. Durante a noite, são realizadas também apresentações culturais, como orquestras, corais e artistas sergipanos. Cacique Chá Bistrô está localizado também na Praça Olímpio Campos. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 12 horas às 15 horas, exceto os domingos e feriados. O horário de funcionamento da Catedral de Aracaju, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, são missas diárias de segunda a sábado, das 7 horas às 16h30. Aos domingos, os horários de celebração são das 8 horas, 10h30, 16 horas e 18 horas, e as confissões são quarta, das 9h30 às 11h30 da manhã, quinta-feira, das 15 às 16 horas, sexta-feira, das 9h30 da manhã às 11h30 da manhã e sábado, 9h30 da manhã às 11h30 da manhã. Na praça também podemos encontrar feirinhas de artesanatos que ficam montadas de segunda a sexta-feira. Então, pessoal, sobre a legislação da Catedral Metropolitana de Aracaju, é um edifício tombado, segundo o decreto de número 6.819, de 28 de janeiro de 1985. Portanto, é um patrimônio histórico estadual.